Bem-vindo, e que você tenha um dia abençoado na paz do Senhor Jesus. Hoje vamos contar a história de Ismael, que você nunca ouviu. Portanto, fique até o final do vídeo para entender essa fascinante história. Vamos começar. Ismael, o filho esquecido de acordo com Gênesis 16. O primeiro filho de Abraão com a egípcia Agar foi Ismael. Deus ouvirá, Deus ouve, Deus ouviu são alguns dos significados do nome Ismael. Seu nascimento ocorreu muitos anos antes disso. Deus prometeu a Abraão que ele teria muitos descendentes, Gênesis 12. Deus disse, e farei de ti uma grande nação e te abençoarei abundantemente, farei o teu nome grande, exaltado, distinto, e tu serás uma bênção, uma fonte de grande bem para outros, Gênesis 12. Até aquele ponto, ele não tinha filhos com sua esposa Sarai. Sarai propôs que Abrão tivesse um filho com Agar, Gênesis 16. Sarai disse a Abrão, vê, o Senhor me impediu de ter filhos, toma, pois, a minha serva, e pode ser que por ela eu tenha filhos, Gênesis 16. Agar foi, sem dúvida, parte do que Abrão recebeu durante sua estadia no Egito. Abraão havia passado um tempo na África, e, portanto, Faraó tratou Abrão bem, dando-lhe ovelhas, bois, jumentos, servos, servas e camelôs, Gênesis 12. Sarai acreditava que Deus estava no controle, já que ele havia prometido a Abrão e Sarai que teriam descendentes. No entanto, depois de muitos anos, os descendentes ainda não haviam aparecido. Sarai sofreu muito, inclusive com a angústia de tentar cumprir a promessa de Deus por meios não aprovados por ele. Ela propôs que Abrão tomasse Agar como uma segunda esposa e concebesse um filho com ela. Isso não estava de acordo com o plano de Deus para o casamento, que era que um homem e uma mulher se unissem em uma única carne. Sarai deu sua serva egípcia a seu marido Abrão para ser sua esposa secundária, e ele teve relações com Agar, que engravidou. Quando percebeu que estava grávida, Agar passou a desprezar sua senhora, considerando Sarai insignificante devido à sua infertilidade, Gênesis 16. Tanto Sarai quanto Abrão agiram de maneira consistente com a incredulidade. Embora Abrão não tenha formalmente casado com Agar, a maneira como a tratou era consistente com a maneira como um homem deveria tratar apenas sua esposa. Ficou claro que Sarai era responsável pela incapacidade do casal de ter filhos até aquele ponto. Como a maternidade era altamente valorizada na cultura de Agar, o fato de que Abrão, um homem rico e importante, escolheu Agar para ser a mãe de seu filho deu a ela uma posição mais elevada do que Sarai e deu a entender que ela era mais abençoada do que Sarai. Qualquer coisa que uma pessoa tente realizar fora da vontade de Deus resultará em fracasso ou, na melhor das hipóteses, em um sucesso mais miserável, sujeito à sua autoridade, Gênesis 16. Após a concepção de Ismael, Agar fugiu de Sarai por causa das dificuldades que enfrentou. No deserto, ela foi visitada pelo anjo do Senhor, que era uma presença tangível, não apenas uma impressão espiritual ou uma voz no vento. O anjo do Senhor a instruiu a voltar e se submeter a Sarai. O anjo também fez promessas a Agar e a seu filho, Ismael, dizendo que eles seriam abençoados e que Ismael se tornaria uma grande nação, Gênesis 16. Ismael foi o primeiro na Bíblia a receber seu nome antes de nascer. Seu nome significa Deus ouvirá. Ele nasceu quando Abrão tinha 86 anos, Gênesis 16. Agar reconheceu que o anjo que a visitará era mais do que um simples anjo, era o próprio Deus que via a situação deles e cuidaria deles, não apenas no deserto, mas também sob a autoridade de Sarai, Gênesis 16. De acordo com a promessa divina, o nascimento de Isaque ocorreu quando Abraão tinha cerca de 100 anos, e Sara tinha cerca de 90 anos. Abraão riu de incredulidade quando Deus lhe disse que teria um filho com Sara, e ele também mencionou a Ismael, pedindo que Deus abençoasse seu filho mais velho, Gênesis 17. Abraão acreditou na promessa de Deus, mesmo quando seu próprio corpo e o de Sara estavam envelhecendo e incapazes de ter filhos. Ele não duvidou da promessa de Deus e foi fortalecido pela fé, Romanos 4. Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu que Sara teria um filho, que seria chamado de Isaque, e que a aliança seria estabelecida com ele.
Ismael também seria abençoado e se tornaria uma grande nação, mas a aliança da promessa seria cumprida através de Isaque, Gênesis 17. Ismael foi circuncidado juntamente com os outros homens da casa de Abraão, como Deus havia ordenado, Gênesis 17. Deus abençoou Isaque após a morte de Abraão, e Isaque viveu em Bir-Lahai-Roi, Gênesis 21. A descendência de Ismael é listada em Gênesis 25, onde se mencionam os 12 filhos de Ismael, que formaram 12 tribos e se tornaram uma nação poderosa. Apesar de não ter recebido a aliança da promessa, Ismael e seus descendentes foram abençoados por Deus. Após a morte de Abraão, Isaque herdou tudo o que lhe pertencia, enquanto os filhos de suas concubinas receberam presentes. Ismael ajudou seu meio-irmão Isaque a enterrar Abraão. Apesar de não ser o filho escolhido para receber a aliança da promessa, Ismael e seus descendentes tiveram um lugar importante na história bíblica, Gênesis 21, Gênesis 25. Apesar de Isaque ter herdado tudo o que pertencia a Abraão, Abraão também deu presentes aos filhos de suas concubinas antes de sua morte. Ismael, sendo o filho mais velho de Abraão, ajudou seu meio-irmão Isaque a enterrar seu pai. Isso demonstra que, apesar das diferenças e desafios, a família de Abraão ainda manteve algum grau de unidade e respeito durante esses momentos importantes, Gênesis 25. Abraão é uma figura significativa na Bíblia, mencionada frequentemente no Novo Testamento. Ele é um exemplo de fé e confiança nas promessas de Deus. Sua história também destaca a importância da obediência a Deus, pois ele seguiu a orientação divina, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. A história de Ismael, por sua vez, ilustra como Deus continuou a abençoar e cuidar dele e de sua descendência, embora ele não tenha sido filho escolhido para a aliança da promessa. Deus cumpriu suas promessas a Ismael, tornando-o pai de 12 príncipes e uma grande nação. O relacionamento complexo entre Ismael e Isaque também é um exemplo das consequências das decisões humanas e das complexidades familiares. No entanto, Deus continuou a mostrar sua graça e providência, mesmo em meio a essas situações difíceis. Em resumo, a história de Ismael é uma parte importante da narrativa bíblica, que destaca a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, independentemente das circunstâncias humanas e das escolhas feitas pelas pessoas. Ela também ressalta a importância da fé e da obediência a Deus em nossas vidas. Espero que tenha te ajudado a ser uma pessoa melhor. Deus está contigo, nunca se esqueça. Agora coloque sua intenção nos comentários, vamos rezar por você.